E cá estamos nós no segundo episódio da Pilha de Livros semanal. Já é o episódio número 300 e não sei quantos da Pilha de Livros em geral, mas é apenas o segundo desta segunda vida da Pilha de Livros, neste ritmo diferente, não diário. Digam-me o que é que estão a achar e podem enviar sugestões. Muito obrigado por todos os comentários. Hoje trago-vos um livro bastante grande, chamado, grande no sentido de ser pesado, e também um grande livro, digo já, chamado Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia. É um livro diferente de todos aqueles que eu tenho lido. Eu não estou habituado a ler livros naquilo que poderemos chamar de várias maneiras. É uma novela gráfica, poderemos ainda dizer que é uma banda desenhada. Eu sei que a nomenclatura desta área não é bem aquilo que eu estou à vontade para discutir, mas é um livro que tem os famosos quadradinhos, escrito o argumento por Filipe Melo e a parte gráfica por Juan Cavia, se bem percebi, divisão de tarefas. De qualquer forma, eu li sem estar preocupado com quem fez o quê, e hoje trago-vos este livro, uma sugestão de leitura. E para isso vamos falar dele em 5 palavras, como eu vos prometi. Cada episódio vai ter 5 palavras, à volta das quais, à volta do livro ou dos livros que decidir trazer. É um livro que conta a história, antes de passarmos às palavras, conta a história de um maestro francês que passou a sua vida ao longo do século XX e que vive agora, no final da sua vida, numa grande casa, e é abordado por uma jornalista que tenta saber a sua história, e tudo começa a partir daí, e há surpresas pelo livro fora. Não vou contar muito mais do que isto, posso só dizer que não sendo minimamente especialista na área, gostei mesmo muito de ler e de ver este livro. Vamos então às 5 palavras. Não sei se repararam que deixei um pequeno separador entre cada palavra. É uma tentativa enfim, de criar um hábito um pouco diferente aqui nos episódios da Pilha de Livros de semanal. Vamos ter entre cada palavra este aviso de que mudamos de palavra. A primeira palavra é namoro. Como sabem, aqui na Pilha de Livros há várias formas de olhar para os livros. Uma delas é a ideia de que convém às vezes afastarmos-nos daquilo que é confortável. Como já disse em episódios anteriores, é como se o mundo dos livros, e não só, fosse uma cidade, e nós às vezes entramos no metro e saímos depois muito longe, fora do que é habitual. E estar a ler e falar de um livro destes, para mim, é estar fora do que é habitual. Por outro lado, eu também gosto de contar aqui a maneira como chego aos livros. São histórias também muito pessoais por causa disso. E neste caso a palavra é namoro, porque eu andei a namorar este livro. E isso acontece por vezes, e gostava de perguntar se também vos acontece. Eu já tinha estado com ele na mão muitas vezes. Já tinha começado a ler na livraria. Mas por vários motivos, que já nem sei muito bem quais é que foram, mas por vários motivos diferentes de cada vez, não comprei o livro. Até há poucos dias ter percebido que não ia deixá-lo mais uma vez na livraria, peguei nele e comprei. Penso que foi, se não estou enganado, na FNAC do Colombo. Já agora posso dizer, de vez em quando também convém dizer os sítios onde vamos. Não é publicidade, a FNAC não me apoia minimamente nisto, mas foi aí que eu comprei este livro. Já o tinha visto em muitas outras livrarias, mais ou menos independentes, mas neste caso foi o que aconteceu. Foi lá na FNAC do Colombo que comprei Balada para a Sophie. Estava no meio de vários outros livros dos mesmos autores. Há um outro livro mais recente, Vampiros, salvo erro, mas era mesmo este que eu queria, era este que eu tinha estado a namorar durante bastante tempo. E é o que acontece, às vezes os livros estão à nossa espera e nós estamos ali a rondar, feito vampiros, desculpem lá aqui a piada sem grande graça, mas feitos vampiros lá vamos tentando, vampiros não é a palavra, feitos, como é que eu ia dizer, raposas, animais que vão à volta de um livro, ou que estão à volta da presa, e acabei por apanhá-lo e começar a ler. Olha, o que temos diferente de um livro normal é, claro, a possibilidade de estar a ver. Eu lembro-me,
O meu contacto com a banda desenhada era o contacto juvenil de criança. E uma das coisas que eu me lembro de pensar quando estava a ler bandas desenhadas quando era mais criança, e depois em comparação com aquilo que é ler um livro feito essencialmente de palavras, era que quando eu lia a banda desenhada tinha a sensação de estar a ver as imagens em movimento. Eu lembro perfeitamente de pensar nisto. Estava a ler aqueles quadradinhos parados, mas eu imaginava as imagens em movimento. Tal como quando nós lemos um livro feito principalmente de palavras, nós imaginamos o que está ali. E essa imaginação é parte importante do trabalho de ler, este trabalho que nos leva depois a um certo prazer de estar a recriar esse mundo na nossa cabeça. No caso de um livro que já nos apresenta a parte gráfica, temos aqui uma experiência diferente, claramente diferente. Aqui a imaginação parte para esse movimento, mas parte também para o queremos ver certos pormenores que estão na imagem e não estão no texto. De conseguirmos perceber ou ganhar uma outra perspectiva visual que, se nós estivéssemos a ler o livro apenas por palavras, não existiria, porque estaríamos a recriá-la com os nossos próprios recursos. No fundo, aqui está-nos a apontar para uma certa direção de imaginação, o que por vezes é bom. Eu não estou a dizer que é melhor ou pior, estou só a dizer que é bom ler um livro só com palavras em que o nosso trabalho da imaginação tem de ser completo. Depois, por outro lado, também é bom ver um filme em que temos o trabalho e o movimento já todo apresentado, mas que nos leva a sentir a imaginação de outra pessoa, a imaginação visual de outra pessoa, e portanto leva-nos a entrar por caminhos visuais que nós não conheceríamos se não fosse a experiência do filme. E no caso aqui da novela gráfica temos algo que não tem movimento, mas tem a parte gráfica, a imaginação também está ali a trabalhar, mas também é trabalhada e também é desenvolvida precisamente porque estamos perante aquilo que outra pessoa imaginou graficamente em simultâneo com aquilo que outra pessoa imaginou, ou a mesma pessoa, no que toca ao texto e no que toca à língua. É uma experiência muito diferente. Eu não estou habituado e por isso para mim foi curioso, mas percebi que, de certa maneira, acabou por ser um livro que me afetou mais do que muitos outros livros, só por que são. O só é uma palavra aqui um pouco injusta, mas livros só de palavras. Mas houve outros livros sobre palavras que me afetaram mais do que este. O que eu quero dizer é que foi uma experiência diferente e, precisamente por ser diferente, quase que me deu um certo murro na cara. E há que dizer que os livros, os livros gráficos são. Como é que eu ia dizer isto? Ou melhor, deixem-me reformular. Eu queria falar aqui de outro aspecto. Não, este livro, além de ser um livro gráfico, além de ser uma banda desenhada, além de ter o argumento, além de tudo isto, tem também música. No final tem uma partitura de uma música que foi importante na história. E esta música está disponível depois no Spotify. Aliás, temos depois aqui no final do livro a forma de chegar ao Spotify e ouvir a música que foi criada pelo Felipe Melo. Portanto, é um livro visual, é um livro textual e é um livro musical. São vários sentidos de uma só vez, além do próprio tato de sentir o livro aqui nas nossas mãos. Há que dizer, é isso que eu queria dizer há pouco, depois passou-me, que nós somos uma espécie particularmente visual. E quando nós estamos a ouvir, estamos a conversar, muitas vezes estamos a recriar, porque nós somos, de facto, símios, e os símios têm o sentido da visão particularmente desenvolvido e é particularmente importante para nós. O que eu senti ao chegar ao final deste livro foi a necessidade muito mais premente do que noutros livros de voltar a ler, de voltar à primeira página e começar a ver. E de repente começamos a ver pormenores que passam a ser importantes precisamente porque já lemos o livro todo. No início, logo no princípio, temos um pequeno pássaro que aparece e percebemos qual é a importância deste pássaro, que teria passado, ou que passou, despercebido quando lemos pela primeira vez. Começamos a querer olhar para cada um destes quadradinhos e a perceber os pormenores de que estão aqui escondidos. Há de facto esta necessidade imediata de começar a ler, ou neste caso, ou melhor, de começar a reler, ou neste caso de começar a rever. Senti isso com muita força neste livro. Um livro que passa por muitos cenários: França, muitas épocas, Segunda Guerra Mundial, a Resistência, o que veio a seguir, tem humor também, vai a Las Vegas, é um livro de facto bastante completo. E
e eu ainda não o reli todo, já li todo, mas ainda não o reli todo, mas já comecei, e é daqueles livros que depois de saber a história podemos começar a folhear e podemos começar a olhar para cada uma das imagens. Por vezes há imagens que são as duas páginas inteiras e portanto aqui nota-se, consegue-se perceber bem qual é que é a importância de reler. E isto também se aplica aos outros livros não gráficos, de outra forma, claro, mas quando nós vamos reler, talvez não de forma tão imediata, acabamos por ter ou perceber coisas que não percebíamos antes e ter uma experiência muito diferente. Também já fiz, e já falámos disto noutros episódios há muito tempo, também já tive a experiência de ouvir um audiolivro de um livro que já tinha lido, e a nossa experiência também é muito diferente. Bem, vamos então à quarta palavra. E a quarta palavra é tempo. Tempo no sentido da duração que demora a leitura. E aquilo que foi uma surpresa para mim, aquilo que eu senti foi que foi muito rápido, porque lá está, há menos texto e eu não estou habituado se calhar a ficar ou demorar tempo a ver a parte gráfica talvez como deveria ficar. Estou-me habituado a ser leitor deste tipo de livros, porque há muito para ver, há muitos aspectos gráficos, às vezes até como é que eu ia dizer, que são pormenores ou de reproduções de capas de filme, de discos que não existiram, mas que aqui foram recriados ou foram criados. Há muita coisa por aqui para ver e talvez eu estivesse com aquele olhar de leitor de outro tipo de livros que simplesmente está a ler as falas das personagens e se esquece de parar e olhar com atenção. E talvez por isso tenha sentido que foi demasiado rápido. Cheguei ao fim e pensei, queria mais. Queria ler mais, queria passar mais tempo com o livro. O tempo aqui foi muito curto. E a última palavra é língua. Vamos parar sempre à língua, não é? E neste caso eu só vou ter aqui uma pequena reflexão, porque este é um livro escrito em português, que já foi traduzido para francês e para inglês, e aparecem, aliás, os nomes dos tradutores dessas outras versões aqui no final. Penso que foi para, exatamente, francês e inglês. Margot Ridon para francês e Gabriela Soares para inglês. Foram os tradutores, foram as tradutoras. Aliás, o livro estava na versão inglesa também à venda na FNAC. E o que eu achei curioso, ou melhor, foi algo que me lembrei depois de ler o livro. Isto passa-se em França, não tem qualquer relação com Portugal. É uma história de dois pianistas, na verdade, dois pianistas franceses, e de uma rapariga, de uma jornalista, que vai tentar perceber a história de um deles. E tudo o que aconteceu à volta da relação entre os dois, vista na perspectiva de um deles. Um deles que foi explorado, aconteceu muita coisa, é uma história bastante bem pensada, mas passa-se em França, são franceses. O que eu quero dizer com isto é que isto é um daqueles casos em que a história é escrita numa língua sobre personagens que, a existir, falariam outra língua. Isto não é nada de extraordinário, acontece muito. Qualquer livro português que fale de realidades de outro país vai estar a ter falas em português que seriam, se aquilo fosse real, noutra língua. Este lado artificial do uso da língua não é só entre línguas. O próprio português que está num livro qualquer, num romance, não é exatamente o português que personagens, que as pessoas reais que pudéssemos imaginar, se é que isto faz sentido, usariam. O português será diferente, será trabalhado pela imaginação verbal do autor. Neste caso temos simplesmente este maior afastamento entre aquilo que seria uma realidade que nunca existiu, na verdade, e aquilo que é a realidade textual. Portanto, temos um português que está a representar aqui, na nossa imaginação, o francês. Isto tem algumas consequências, pensarmos bem. Muitos dos autores que trabalham neste contexto provavelmente inibem-se de usar certas expressões demasiado, como é que eu ia dizer, portuguesas, certas expressões idiomáticas, certos provérbios, ficarão, nem que seja de forma inconsciente, não associam esse uso mais popular a estas personagens que estão na nossa imaginação, embora estejamos a ler tudo em português, estão a falar outra língua. Isto também podemos passar para outro tema interessante, que é as falsas traduções. Não é o caso. Há livros que foram publicados como sendo tradução, quando na verdade não o são. Dom Quixote é o mais famoso de todos. Dom Quixote é apresentado pelo próprio autor como uma tradução de um original árabe. E não é.
mas há muitos outros. E podemos até falar de outra situação, da própria Bíblia. O Novo Testamento foi escrito em grego e, no entanto, as pessoas que estão a ser ali descritas falariam aramaico, ou falavam aramaico. Um, Temos aqui outro caso também muito conhecido, em que o texto a que temos acesso está a representar algo que se terá passado noutra língua, ou noutras línguas. Também acontece outro caso de artificialidade na literatura, que é quando temos livros que são escritos numa língua de um determinado espaço, que pode ser bilíngue ou trilingue, em que o livro como que finge que o espaço é monolingue. Podemos olhar, por exemplo, aqui para o lado em Espanha, em que temos livros, por exemplo, que se passam em Barcelona, onde convivem de forma muito íntima duas línguas, ou mais, mas pronto, duas em particular, o castelhano e o catalão, e há muitos livros em que vemos apenas uma dessas línguas. Depois pode ser traduzida para a outra, mas não se vê a mistura. Depois também há livros que mostram essa mistura e que essa mistura faz parte, essa hibridez, faz parte do próprio tecido da língua. O Amante Bilingue, do Juan Marcé, é um dos casos que me lembro sempre, em que o contacto entre o catalão e o castelhano é parte do livro. E é muito difícil traduzir esse livro precisamente por causa disso. Mas isso talvez tenha de ficar para outro dia. Foi apenas aqui uma reflexão por causa da Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cávia, que sem dúvida recomendo. Foi uma experiência muito diferente do que é habitual para mim e gostaria de saber se já alguém o leu e se sim, o que acharam. Podem deixar os comentários em pilhalivros.pt. Muito obrigado e até para a semana para o terceiro episódio desta segunda fase da Pilha de Livros.